Nós vamos ver agora as aulas 7 e 8 do setor C. Nesse momento, veio apenas a aula 7, cujo assunto é a equação do segundo grau. Esse assunto, ele é um assunto que, de maneira geral, a gente tem um bom domínio sobre ele, a gente lembra bem dele do ensino médio. Então, nesse momento, acho que seria legal você dar uma pausa no vídeo e tentar fazer o exercício 1 da aula sozinho, os itens A, B e C. Bom, a teoria de equação de segundo grau é simples. O que é uma equação do segundo grau? É toda e qualquer equação, como essas daqui, ó. Nós vimos que a equação se caracteriza pela igualdade. Só que nessas daqui, a variável, não importa se é x, se é t, tem expoente 2. De maneira geral, nós falamos que a equação do segundo grau é toda e qualquer equação que eu posso escrever na forma ax² mais bx mais c igual a zero. O que nós vamos fazer agora é ver como resolver essa equação. Agora, será que qualquer equação do segundo grau tem um problema? Será que eu já não saberia resolver essas daqui? Vamos observar uma coisa. Se eu pegar esta equação aqui do segundo grau, x² menos 3x igual a zero, é uma equação do segundo grau. Se você olhar, nós temos que o a é o coeficiente x², o b é o coeficiente x da primeira e o c o termo independente. Se eu olhar aqui, eu estou vendo que ela não tem o termo c, é porque ele vale zero. É o que a gente chama de equação incompleta. Para resolver essa equação daqui, eu sei, já temos conhecimento para isso. No início do curso, nós vimos em técnicas algébricas, fatoração. E eu observo que todos os termos têm o fator comum x. Colocando o fator comum x em evidência, eu vou ter x que multiplica x menos 3 igual a zero. E como a gente sabe, se um produto de dois fatores é igual a zero, ou este é zero, ou este é zero. Então, eu tenho aqui x igual a zero, ou x menos 3 igual a zero, x igual a 3, que são as duas raízes dessa equação. Portanto, o conjunto solução, 0 e 3. Lembrando que nas aulas de equação nós já falamos que não há nenhuma importância na ordem das raízes dentro do conjunto solução, mas que é muito importante toda vez que eu resolvo uma equação ou inequação, responder na forma de conjunto solução. Então, observe, essa do segundo grau resolvemos tranquilamente, sem nenhum conhecimento adicional. Vamos ver outra aqui. x² menos 25 igual a zero. Ela também é incompleta. Se eu quiser colocar ela na forma ax² mais bx mais c igual a zero, eu tenho aqui um termo 0x, ou seja, o a vale 1, o b vale 0 e o c vale 25. Novamente, daquelas aulas de técnicas algébricas, eu estou vendo que isso aqui é uma diferença entre dois quadrados. Portanto, eu posso fatorar como sendo x menos 5, x mais 5 igual a zero, que era o caso do produto da soma pela diferença. Se esse produto é zero, ou este é zero, ou este é zero, eu tenho x menos 5 igual a zero, x igual a 5, e x mais 5 igual a zero, x igual a menos 5. Conjunto solução, 5 e menos 5. Portanto, para essas duas, não temos nenhuma necessidade de fórmula, de qualquer outra coisa. Agora, observa essa daqui. x² menos 4x mais 3 igual a zero. Eu não vejo aqui nenhum caso de fatoração que a gente conheça. Não é o trinômio do quadrado perfeito, não tem o fator comum, diferentes quadrados, não dá para agrupar. Agora, ainda tentando manter a ideia de fatorar, olha só, eu estou vendo que para ser um trinômio do quadrado perfeito, se eu observar que isso aqui é quadrado do primeiro, isso aqui seria 2 vezes o primeiro pelo segundo, quem seria o termo que está faltando aqui para virar o trinômio do quadrado perfeito? Se 2 vezes o primeiro pelo segundo é 4x, aqui o quadrado do segundo teria que ser 4. E na realidade é 3. Se eu somar 1 aos dois lados dessa igualdade,
eu fico aqui, a igualdade não se altera, como já vimos. E aí sim, eu tenho aqui um trinômio do quadrado perfeito. O x menos 2 ao quadrado igual a 1. Que eu poderia fazer isso aqui, fazer x menos 2 ao quadrado menos 1 igual a 0. E fatorar com uma diferença de dois quadrados. Ficaria produto da soma, x menos 2 mais 1, x menos 2 menos 1 igual a 0. Ou x menos 1 vezes x menos 3 igual a 0. Se esse produto é 0, ou este é 0, ou este é 0, eu tenho aqui as duas raízes, x igual a 1 e aqui x igual a 3. Conjunto solução dessa equação, 1 e 3. Agora, o que eu fiz para conseguir chegar nisso aqui foi um artifício. E, na realidade, a única coisa que eu poderia ter melhorado, quando chega aqui, que é o que muita gente faz nesse aqui, em vez de fatorar, faz aquela coisa que é daqui, a pessoa simplesmente faz isso. X ao quadrado igual a 25, o x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25, que dá o x igual a mais ou menos 5, que é o que usualmente vocês fazem, tá certo? E está corretíssimo e evita aquela coisa de ter que transformar no produto da soma pela diferença, fatorar. Aqui é a mesma coisa, quando eu cheguei em x menos 2 ao quadrado igual a 1, eu podia ter posto x menos 2 igual a 1, que daria o x igual a 3, ou x menos 2 igual a menos 1, que daria o x igual a 1. Mas, ainda assim, eu forcei para conseguir fatorar isso daí. Imagine que a equação fosse essa. Você ia ter que pensar 2 vezes o primeiro pelo segundo, 3x, quem seria o segundo? Quem que eu teria que acrescentar aqui para formar um trinômio do quadrado perfeito? E a coisa começaria a ficar assim mais trabalhosa. Pois posso piorar ainda, coloco aqui um 7x². Então, é um processo que resolve, mas não resolve qualquer caso. Vamos ver como que a gente pode fazer isso de maneira geral. Para isso, olha só, vamos pegar o modelo ax² mais bx mais c igual a 0. E vou tentar transformar isso aqui num trinômio do quadrado perfeito. A mesma ideia que eu tive aqui. Obviamente, vamos ter mais trabalho e tem diversos processos. Por exemplo, eu poderia começar multiplicando tudo por 4a. Você pode perguntar, por que por 4a? Olha, eu quero formar o quadrado do primeiro e 2 vezes o primeiro para o segundo. Olha o que acontece quando eu multiplico por 4a. Vai ficar 4a² x² mais 4abx mais 4ac igual a 0. Eu já tenho aqui quadrado do primeiro, isso aqui é o quadrado de 2ax. E observe que o 2 vezes o primeiro pelo segundo seria 2 vezes 2ax, que é 4ax, e b, o quadrado do segundo seria o b². Portanto, para que isso aqui vire um trinômio do quadrado perfeito, está sobrando esse 4ac e está faltando o b². Vamos reescrever? 4a² x² mais 4abx. Vou passar esse cara para o lado de lá, troco a operação, menos 4ac, na verdade subtrair 4ac dos dois lados, e vou somar b² dos dois lados. Nota que já está ficando familiar alguma coisa que se conhece dessa forma. Aqui eu tenho o trinômio do quadrado perfeito, que seria 2ax mais b ao quadrado, igual ao b² menos 4ac. Agora, se esse cara ao quadrado é igual a isso, eu posso falar que o 2ax mais b é igual a mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac. O 2ax vai ser menos b mais ou menos a raiz de b² menos 4ac. E, portanto, x menos b mais ou menos a raiz de b² menos 4ac sobre 2a.
que é a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, que muitos de vocês devem lembrar bem. Só que tudo isso que a gente discutiu foi sem tomar nenhum cuidado, ou seja, fomos brincando aqui de forçar a fatoração. Agora, para que isso tudo seja verdade, nós já vimos que para multiplicar os dois lados de uma igualdade por um número qualquer, esse número tem que ser diferente de zero. E se o A fosse zero, nós nem teríamos a equação de segundo grau. Então, a primeira coisa, para ser uma de segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. E a outra coisa, nós vimos na aula de igualdades que somar e subtrair dos dois lados, tudo bem. Multiplicar ou dividir os dois lados com o mesmo número, eu já tenho que tomar um cuidado, garantir que seja diferente de zero. E eu falei que na hora que a gente vai elevar os dois lados ao quadrado ou extrair a raiz quadrada dos dois lados, eu também tenho que tomar cuidado, não só para quadrado, elevar os dois lados ao cubo, à quarta, extrair raiz cúbica, raiz quarta. Então, essa passagem daqui para cá poderia ter um problema se aqui dentro desse radical fosse um número negativo. E é exatamente isso que a gente vai discutir, o que acontece aqui em função desse cara. Mas antes, olha só, essa aí é a tal fórmula resolutiva, que muitos no colégio aprendiam com o nome de fórmula de Bhaskara, né? Na verdade não é dele, mas tudo bem. As raízes são dadas por menos b mais ou menos raiz d. Esse cara daqui, como eu falei, nós vamos ter que discutir como que ele vai interferir nisso aqui. Se ele for negativo, por exemplo, não vai existir. Então, ele é chamado de discriminante. Por que discriminante? Porque ele diferencia, ele discrimina uma equação da outra. Agora, em relação a quê? Já vamos falar sobre isso, mas deram para ele o símbolo delta, então fica menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa é a tal fórmula resolutiva. E esse delta é o b quadrado menos 4ac. Vamos ver o que esse cara interfere na equação do segundo grau. Vamos voltar nessa daqui, só que agora aplicando a fórmula. Calculando o delta, eu vou ter b quadrado 16 menos 4ac menos 12. O delta é igual a 4. Vai ficar que as raízes são dadas por menos b, 4, mais ou menos raiz de delta, raiz de 4, sobre 2a, sobre 2 vezes 1. Vai ser 4 mais ou menos. Quem é a raiz de 4? 2, né? Então, 4 mais ou menos 2 sobre 2. E eu vou ter aqui as duas raízes que a gente já havia encontrado. 4 mais 2, 6, por 2, 3. 4 menos 2, 2, por 2, 1. Conjunto de solução, 3 e 1. Observe que eu obtive aqui, como conjunto de solução, dois números reais e distintos. Porque eu fiz o 4 mais a raiz do delta, o 4 menos a raiz do delta, dividindo por 2, eu obtive dois resultados diferentes, distintos. Pois bem, imagine agora que esse delta não tivesse dado 4, que esse delta tivesse dado 0. Óbvio, não seria mais essa equação, mas vamos supor que eu estivesse nessa mesma situação. Eu vou ter isso aqui. E quem é a raiz de 0? É 0. E aí, quem que eu vou ter como raiz? Aqui tem que tomar um cuidado. Muita gente fala, daí só tem uma raiz. Por que só uma raiz? Porque, olha, 4 mais 0 sobre 2 dá 2. 4 menos 0 sobre 2 também é 2. Então, é uma raiz só. Não, não é uma raiz. São duas raízes. A equação é de segundo grau. Tá? Então, ela tem sempre duas raízes. Só que antes eram duas raízes reais e distintas. Agora, aqui eu tenho duas raízes reais e iguais. Isso acontece porque o delta é igual a 0. E, por último, se esse delta fosse um número negativo, fosse menos 4, eu teria aqui 4 mais ou menos raiz quadrada de menos 4 sobre 2a. Quem é a raiz quadrada de menos 4? Nesse momento, nós não vimos ainda. Mas a gente sabe que isso aqui, no campo dos reais, não existe, ou seja, não é um número real. Se eu falasse números complexos, aí teria a raiz 2i e menos 2i, que nesse momento não nos interessa, nós estamos trabalhando em R. Então aqui, a gente falaria que não existem raízes reais, porque o delta deu negativo. Então, em R,
o conjunto solução dessa equação é vazio. Lembre-se que nas aulas de equações de igualdade, nós vimos que é muito importante ver qual é o conjunto universo que eu estou resolvendo uma equação. Eventualmente, mais para frente, se eu não tivesse resolver em R, a gente continuaria isso aqui teria mais ou menos 2i, a gente chegaria nas raízes 2 mais i, 2 menos i, só para constar, tá joia? O mais importante é perceber o seguinte, o delta, o que ele interfere na equação de segundo grau? O que ele diferencia uma equação da outra? Não é com relação ao número de raízes, porque se é de segundo grau tem sempre duas. Em relação ao tipo de raízes. Vamos ver isso aqui? Eu posso falar que o discriminante o delta, coloco o seguinte, se ele for maior do que zero, então a equação tem duas raízes reais e distintas, diferentes. Se o delta for igual a zero, a equação também tem duas raízes. Só que elas vão ser reais e iguais. E se o delta for menor do que zero, a equação também tem duas raízes, só que são duas raízes não reais. Duas raízes não reais. O que significa que se eu estiver resolvendo em R, aquela não apresenta raízes reais, o conjunto de solução é vazio. Mas não se costuma falar delta negativo não tem raízes, porque essa frase está errada. O certo é, não possui raízes reais. Se acostuma falar não tem raízes, o que acontece? Você acaba achando que pode não ter raiz. Sempre tem raízes, pode não ser reais. Ok? Isso é o que a gente tem de teoria para a aula 7. Vamos agora ver os exercícios dessa aula. Eu havia pedido que você tivesse uma pausa e tentasse resolver sozinho o exercício 1. Vamos agora abordar, porque não era uma coisa assim tão simples resolver o exercício 1. Olha só. Nós temos aqui no exercício 1, item a equação x² menos 7x, que multiplica x mais 3 mais 10x igual a 30. No item B, a equação 4x² menos 13x² mais 9 igual a 0. E no item C, nós temos a equação raiz quadrada de 2x menos 1 mais 2 igual a x. Se você observar bem, nenhuma delas está dentro daquilo que eu defini como equações do segundo grau. Para ser equação do segundo grau, tem que ser possível escrever nessa forma aqui. Pois bem, na realidade, a nossa meta não é só resolver equação do segundo grau, resolver também equações redutíveis ao segundo grau. Você vai ter diversas oportunidades, seja na física, seja na química e na matemática, em diversos problemas de geometria, de trigonometria, de análise combinatória, caem em equações que podem ser reduzidas a esse modelo aqui. Nesse item A, qual é um erro muito comum? A pessoa queria aplicar a distributiva. Se eu aplicar a distributiva, o que vai acontecer? Eu vou cair numa equação do terceiro grau completa. E aí, a gente pode tentar fatorar. Agora, será que, olhando aqui, já não dá para perceber algum padrão? Nós falamos muito disso nas aulas 1 e 2, né? Que as técnicas algébricas envolviam você identificar padrões. Dá uma olhada só, se eu passar isso tudo para cá, ficaria x² menos 7x, que multiplica x mais 3, mais 10x menos 30, igual a 0. Aqui
aqui eu acho que eu cometi algum erro de sinal no enunciado. Deixa eu ver uma coisinha. Aqui é menos 30. Opa, aqui é menos 30. Portanto, passando para cá, mais 30. Olha só aquilo que eu falei de padrão. Eu tenho aqui 10x e aqui 30. Eu estou percebendo que se eu colocar o 10 em evidência, aparece isso aqui. Então, aquelas técnicas algébricas que a gente viu no início, elas são fundamentais o tempo inteiro. Toda vez que eu olho para uma expressão, eu tenho que sempre ver se eu não reconheço algum padrão que me permita fatorar e torná-la mais simples. Olha aqui, colocando 10 em evidência, fica 10 que multiplica x mais 3 igual a 0. Agora, colocando x mais 3 em evidência, eu vou ter x mais 3 que multiplica x quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. E aí sim, nós temos aqui um produto igual a 0, ou este é 0, ou este é 0. O primeiro igual a 0, x mais 3 igual a 0, eu tenho x igual a menos 3. E o x quadrado menos 7x mais 10 igual a 0, se eu calcular o delta, vai ser 49 menos 40, o delta é 9. As raízes, menos b, 7, mais ou menos raiz de 9, que é 3, sobre 2a, sobre 2. Eu vou ter aqui as raízes 7, 3, 10 por 2, 5, 7 menos 3, 4 por 2, 2. Portanto, a equação que a gente já tinha visto que realmente é a dar de terceiro grau, tem 3 raízes, e no caso 3 raízes reais, o conjunto de solução dela. Menos 3, 5 e 2. Então, a primeira coisa é não deixar de lado aquela visão de procurar, sabe, padrões e, quando possível, fatorar. A fatoração é uma ferramenta super importante, como a gente havia comentado lá atrás. Item B. Ela não é uma de segundo grau. Aparentemente é uma de quarto grau, mas perceberam que ela é uma de quarto grau, só que incompleta? Falta o termo x ao cubo, o termo x ao quadrado. Pois bem, em muitas equações, o que a gente faz é uma mudança de variável e eu consigo cair numa de segundo grau. Se aqui, por exemplo, eu chamar o x ao quadrado de t, eu vou ter aqui 4, x a quarta é t quadrado, menos 13t, mais 9 igual a 0. E aí a gente cai numa equação do segundo grau, que, resolvendo, aplicando Bhaskara, isso nós vamos obter as seguintes raízes. Eu vou obter dois valores para t. T igual a 1 ou t igual a 9 quartos. Observe, o t igual a 1 e o t igual a 9 quartos são as raízes dessa equação de segundo grau. Que não é o que eu quero. O que eu quero são as raízes dessa aqui de quarto grau. Quando eu falo t igual a 1, eu estou falando que o x ao quadrado é 1. Portanto, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1. Ou seja, mais ou menos 1. E t igual a 9 quartos, temos x ao quadrado igual a 9 quartos. O x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 9 quartos, 3 meios. Conjunto solução dessa equação, 1 menos 1, 3 meios e menos 3 meios. Essa equação de quarto grau possui 4 raízes, e no caso são 4 raízes reais. Mas, como eu disse, ela não era inicialmente uma de segundo grau. Existem vários tipos de equações que eu posso fazer recair numa de segundo grau, usando mudança de variável, ok? E no item C, nós temos uma equação com x dentro de radical. Aqui a gente tem que tomar um cuidado maior. Por quê? Em primeiro lugar, para que isso aqui exista, o 2x menos 1 teria que ser maior que zero. Só isso será que basta para eu resolver essa equação? Não. Olha só. Se eu passar esse 2 para o lado de cá, vai ficar x menos 2. Eu tenho que a raiz quadrada do 2x menos 1 é igual a x menos 2. E nós sabemos, se eu estou resolvendo em R, que a raiz quadrada de alguém
nunca vai poder ser um número negativo. A raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Então, eu teria que impor aqui uma condição, que o x menos 2 seja maior ou igual a zero. Tá? Porque a raiz de zero, tudo bem. Podemos fazer isso, ou então podemos fazer uma outra coisa. Depois que eu resolver, verificar as raízes encontradas. Por quê? O que eu vou ter que fazer para resolver isso aqui? Sumir com o radical, sumir com uma raiz quadrada. Qual uma boa ideia para sumir com uma raiz quadrada? Nós vimos que eu posso, numa igualdade, fazer a mesma coisa dos dois lados da igualdade, dos dois membros. Eu vou quadrar o lado de cá e o lado de cá. Com isso, eu vou ter aqui 2x menos 1 e aqui x quadrado menos 4x mais 4. Passando todo mundo para o lado de lá, vai ficar x quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. E aí sim, caímos numa equação do segundo grau, no modelo que a gente tinha dito. Aplicando lá a fórmula resolutiva, eu vou obter duas raízes. As raízes vão ser 1 e 5. Agora, observa o cuidado que você tem que tomar. Se eu tivesse feito essa condição de existência, o x tem que ser maior ou igual a 2. E essa raiz aqui, ela não satisfaz isso. Eu podia ter visto isso aqui, ou então, fazendo a verificação aqui ou aqui, no enunciado original. É uma coisa, se eu colocar o número 1 aqui, eu vou ficar 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Raiz de 1, 1. 1 mais 2 igual a 1. Perceba que a igualdade não é satisfeita. Por isso que essa raiz 1 aqui não convém. Já a raiz 5, se você colocar aqui 2 vezes 5, 10 menos 1, 9. Raiz de 9, 3. 3 mais 2 igual a 5. Essa daqui tá ok. Portanto, conjunto solução 5. Então, nessa equação, a gente aprende uma coisa muito importante. Toda vez, que você quadrar os dois lados de uma igualdade, que a gente já falou lá atrás na aula de igualdade, você tem que tomar um cuidado. Ou você verifica as raízes encontradas, ou então faz essa condição, que a raiz quadrada de alguém tem que ser maior ou igual a zero. Okay? Isso é importante porque é um dos pontos onde as pessoas erram o exercício. Acertam toda a parte braçal, tá? Que é elevar ao quadrado, e erra na parte conceitual. Não esquece disso, que vai aparecer diversas vezes ao longo do seu curso. Vamos ver agora o exercício 2. No exercício 2, nós já temos um problema do tipo que a gente viu nas aulas 3, 4, 5 e 6. É da seguinte historinha: João é dono de um food truck, uma espécie de lanchonete estruturada em uma carroceria de um veículo, que é utilizada para preparar e vender lanches. Perfeito. Ele quer enfeitar uma das faces da carroceria de seu caminhão, cujo formato é retangular, contornando-a com fita LED. Olha que bonitinho aqui o caminhão, ó. Imagine aqui o baú do caminhão. Pronto, está lindo meu caminhão. E eu quero contornar essa face aqui com fita LED. Contornar é pôr em torno de, certo? Considerando que João precisa de exatamente 700 centímetros de fita LED e que a área retangular delimitada pela fita deve ser igual a 30.000 centímetros quadrados, determinar as dimensões desse retângulo. Então, eu tenho aqui, vamos chamar essa dimensão aqui de x e essa dimensão aqui de y. Observe que eu posso daqui tirar duas equações. Primeiro, quando ele fala que ele tem exatamente 700 centímetros de fita LED, eu tenho aqui 2x mais 2y, deve ser 700. E que a área é 30.000, ou seja, que x vezes y, a área do retângulo, base vezes altura, igual a 30.000. Nós temos um sistema de duas equações, duas incógnitas, que a gente já discutiu em aulas anteriores. Eu poderia até escrever usando uma incógnita só, chamando daqui, tirando uma em função da outra, mas não há nenhuma necessidade. Esse sistema, simplificando um pouco, ele se reduz a x mais y.
igual a 350 e x vezes y igual a 30.000. Uma das maneiras de resolver isso aqui, qual seria? Chamando essa equação aqui de 1 e essa equação aqui de 2, da equação 1, eu posso falar que o y é 350 menos x. Substituindo em 2, eu vou ter que x vezes 350 menos x igual a 30.000. Menos x quadrado mais 350x igual a 30.000. Passando todo mundo para o lado de lá, x quadrado menos 350x mais 30.000 igual a zero. Uma equaçãozinha do segundo grau, chatinha, números grandes, aparece. E depois nós vamos até discutir uma outra maneira de fazer isso aqui. Mas aplicando a fórmula resolutiva, você vai ter dois valores para x. Você vai obter aí x igual a 150 ou x igual a 200. Observe o seguinte, ele fala que são as dimensões, ele não explica qual é uma maior que a outra. Então, se eu tiver aqui x igual a 150, quanto que daria o y, sabendo que a soma dos dois é 350? Daria y igual a 200. E para x igual a 200, o y daria 150. Portanto, as dimensões são 150 e 200. Seria mais lógico a gente pensar que o comprimento do caminhão é maior do que a altura, mas não vem ao caso isso, tá certo? E nem temos como afirmar. Então, a resposta, ele pediu as dimensões, 150 centímetros e 200 centímetros. Lembre-se, em prova escrita, sempre que o problema tem unidade, dê a resposta utilizando unidade, ok? E por último, não, dessa daqui, terminamos, é isso aí. Um trabalho, o Rodney vai falar um pouquinho sobre a tarefa dessa aula. Rodney. Olá. O professor Rob acabou de falar de equações de segundo grau na aula 7. E o que eu gostaria de destacar com vocês da tarefa são três questões. A questão 4 da PUC e a questão 12 da PUC, que vai retomar um pouquinho o que o Rob falou aqui para vocês de condição de existência. Então, são duas questões que envolvem radicais e, como ele bem frisou, elas necessitam de que você faça uma análise inicial da condição de existência. E uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção na sua tarefa é a questão 19 da Unicamp, que é uma questão que a Unicamp ela te sugere uma forma de resolução, não é? Ela te induz num caminho e ela quer saber se você consegue aplicar exatamente a sugestão que ela deu. Porque, além de tudo, vai acontecer o que o Rob fez nesta questão, que é a troca da variável, ok? Então, como o Rob disse, é um assunto que vocês estão bem treinados, mas tem algumas peculiaridades que é sempre bom você frisar. Então, tente fazer a tarefa e, se você tiver alguma dúvida, entra na plataforma sugerida com o plantão de dúvidas, tá bom? Bons estudos!